Shalom, cristãos. Esse texto aqui pode causar uma polêmica e muita gente não admite. Esse texto aqui é uma carta do apóstolo Paulo para uma cidade chamada Colossos. E quem nasce em Colosso é Colossenses. Aí o texto é Colossenses 3:21. Olha o que diz nele: pais, não irritem os seus filhos, para que não fiquem desanimados, que não desanimem. Mas será que tem algum pai e mãe que cumpre isso? Ou tio, tias, avós que cumpre isso? No meu caso aconteceu isso. Me irritaram tanto que eu me desanimei de querer pertencer a qualquer igreja, a qualquer denominação. Eu posso até ir uma vez ou outra, uma vez no ano, mas de pertencer, virar membro. E eu entendo, porque eu estudei muito a Bíblia, desde a minha infância, que a verdadeira igreja, o verdadeiro templo é Jesus Cristo. Mas, com essa irritação que fizeram comigo, eu poderia perder a fé em Deus, Jesus Cristo e Espírito Santo, como muita gente perde. Por que eu me desanimei? De pertencer a alguma instituição. Mas eu continuo lendo a Bíblia, eu continuo orando, continuo cantando louvores, escutando louvores de todo tipo que fale bem de Deus, do nosso Pai Celestial, que é o Pai de Jesus Cristo, que deu seu sangue por nós. Mas aí tem aquelas... Os pais nunca admitem isso. Eles sempre falam: poxa, na minha época, se eu falasse isso para minha mãe, para meu avô, isso, aquilo, naquela época. Mas tem uma coisa que Jesus não era assim com os seus apóstolos. Jesus não irritava os apóstolos, os seus discípulos. Tanto que ele carregava uma multidão atrás dele, porque ele cumpria esse texto aqui. Aí fala assim: mas você não tem filho. Mas aqui o apóstolo Paulo, que enviou essa carta, também não tinha filho. Mas ele era um apóstolo de Jesus. E ainda foi apóstolo de Jesus depois que Jesus foi aos céus. Não um apóstolo que, como apóstolo Mateus, apóstolo João, que tiveram junto com Jesus aqui na terra. Não, Paulo teve aquele encontro com a luz que gritou, que Jesus falou: Saulo, Saulo. Aí o apóstolo Paulo falou: quem é o Senhor? Eu sou Jesus a quem você pertence. Ou em hebraico, sou o Yeshua que você pertence, que você persegue. Mas eu não perdi a minha fé na Bíblia. Uma coisa que não tira do meu coração é isso. Eu ainda continuo orando, mas tem muitos casos que o jovem, quando cresce, se desanima de querer ler a Bíblia, querer de orar a Deus, querer de louvar a Deus, e começa a fazer um monte de besteira por aí. Que se ele estivesse lendo a Bíblia, não estaria fazendo. Mas aí é porque, às vezes, os pais irritam ele de uma forma que eles se desanimam. Fica desanimado. Como hoje eu tenho um total desanimo de pertencer a alguma igreja. Mas eu não posso desanimar a minha fé em Jeová, Jesus Cristo e Espírito Santo. Por quê? Eles me irritaram tanto, que eu desanimei. Mas aí agora vamos para o exemplo normal. Tem aquele velho ditado. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Esse ditado, será que está certo? Não, totalmente errado. Porque Jesus, ele deu tanto poder aos apóstolos, que não era para ser, só para seres celestiais, que era para ter esse poder. Mas ele deu poder aos apóstolos de curar, expulsar espíritos iníquos, ressuscitar, pregar, falar em línguas, coisas que era só para seres espirituais fazer. Mas ele deu. E Jesus Cristo tinha necessidade de ser batizado? Não. Ele já veio ungido do céu. Com a palavra Cristo, significa tanto Messias como ungido. Como se fala, Jesus Cristo significa Messias ou ungido. Ele já veio ungido do céu. Quando ele foi ressuscitar Lázaro, ele chorou, mas não é para Jesus chorar. Mas ele tinha um sentimento, ele sentiu a aflição das pessoas, como hoje ele ainda sente a aflição da gente. Aí ele chorou. E ele, muito bem, ele podia falar assim para a pedra: olha, rola a pedra. A pedra ia rolar, vem Lázaro. Não, mas primeiro ele orou a Deus. Para quê?
para dar exemplo. Isso que é aquilo. Ah, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Não. Se você não quer que seu filho fume, não fume. Se você quer que seu filho não beba, não beba. Se você quer que seu filho ou sobrinho, sei lá, neto, não xingue palavrão, não xingue palavrão na frente dele. Porque o ditado, faço o que eu digo, faço, mas não faço o que eu faço, é errado. Porque Jesus, ele falou assim, faça o que eu digo e faça o que eu faço. Jesus deu exemplo. A gente faz, a gente tem que seguir o exemplo de quem? O maior exemplo de Jesus. Por isso que existem os 4 evangélicos, que é Mateus, Marcos, Lucas e João, que ali é a voz de Jesus Cristo. É a voz de Jesus Cristo. E tudo ali vai falando, ó, sigam o meu exemplo. Façam a mesma coisa. Quando ele foi lavar os pés dos apóstolos, os apóstolos falaram, o senhor lavou meus pés? Aí ele falou, ó, eu estou fazendo isso. Vocês também têm que fazer isso, a mesma coisa também. Então, é aquilo. Mas ninguém admite que irrita os filhos. Mas aí depois, os filhos ficam desanimados, aí pode ser culpa da irritação. É aquilo, ter paciência. É como tem na carta de Gálatas, fala o autodomínio, para chamar a atenção do filho, para não deixar ele irritado. Porque se o filho ficar a vida toda sendo irritado, ele vai desanimar de outras coisas mais. Além da parte espiritual, ele pode cair em outros laços, porque ficou desanimado. É uma verdade que nenhum pai, nem mãe, nem tio, nem avô, nem avó admite. Mas a gente tem que ter cuidado. Eu não tenho filho, mas quem também não tem, mas pode ter uma sobrinha, ou um neto, não, uma sobrinho, um primo para tomar conta. Tomar cuidado para não deixar ele irritado e ele desanime por causa de você. Aí você pode ser até cobrado por causa disso, pelo desânimo da pessoa. Como eu sou desanimado a ser membro de alguma igreja. Mas, ó, isso aqui eu não perco a fé nunca. Que a palavra é a voz de Jesus Cristo daqui. Isso aqui é um livro espiritual, como fala. Isso aqui é uma espada de 2 gumes, que penetra até a divisão da alma e do espírito. Isso não me tiraram, não. Mas agora, querer participar de uma religião, aí foi aquela história. A pessoa estuda, vai para a igreja direitinho, estuda na igreja, mas não cumpre. Cumpre esse texto, não querem cumprir esse texto. Esse texto eles só querem botar assim, filhos, honre seu pai e sua mãe. Só querem cumprir isso. Mas isso aqui eles não querem cumprir. Esse vídeo aqui vai ter, eu acho que 2 ou 3 visualizações, porque é uma verdade que ninguém gosta de escutar, como outros vídeos que eu botei. Mas está na Bíblia. Não pode questionar a Bíblia. Que aqui é a palavra de Deus, é a voz de Jesus Cristo que está aqui. A palavra de Deus. Se você questionar a Bíblia, está questionando a Deus, está questionando a Jesus Cristo e está questionando o Espírito Santo. É isso. Mas cada um tem seu jeito. Mas aquela história de faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço, é um ditado totalmente errado. Porque Jesus falou, deu exemplo. Copie meu exemplo. Jesus curava, os apóstolos curavam. Jesus expulsava os espíritos inimigos, os apóstolos e discípulos também. Jesus ressuscitava. Tem até uma parte que deu um poder para Pedro, que só de passar pela sombra de Pedro, as pessoas eram curadas. Olha que poder que Jesus deu para Pedro. Por quê? Pedro seguiu o exemplo de Jesus. Porque é aquilo. Jesus é assim, faça o que eu digo e faça o que eu faço. Ele deu exemplo. Ele foi, tanto que quando ele estava lá na cruz ou estaca de tortura, teve um que ficou debochando dele. O outro que estava do lado de Jesus lá, repreendeu o outro homem. Falou assim, ó, a gente está aqui porque a gente merece, mas Jesus, ele não merece não. Aí repreendeu, como Pilatos também. Falou, não tem nada para me condenar ele, mas a multidão condenou. Por causa dos escribas fariseus. É isso aí. É o texto. Colossenses. Para quem tiver dúvida, Colossenses 3:21. Pais, não irritem os seus filhos, para que eles não fiquem quê? Para eles não desanimem. Que aí, ó,
Não adianta você falar, meu filho não quis ir para a igreja, isso aqui, mas às vezes é culpa sua. Deixou desanimado. Hoje eu vou de vez em quando, ou uma vez por ano, mas eu tenho fé na Bíblia. Mas vai que eu perder essa fé na Bíblia, por causa das coisas que me deixaram irritado. É algo se analisar.